Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso, tá? E hoje vamos dar continuidade na nossa Copa do Mundo de Ações e estamos chegando na fase final, né? Na realidade já estamos nas quartas de final e hoje nós teremos os 4 jogos, mas se você perdeu os outros jogos, né? As oitavas de final, a parte classificatória, não se desespere, tá? Não se desespere. Veja aqui a playlist, né, da Copa do Mundo de Ações para você ver como chegamos até aqui a esses 4 jogos, tá? E já comenta aqui para mim quem que você acha que vai levar a Copa do Mundo de Ações, né? Muitas, vamos dizer assim, favoritas ficaram pelo caminho, né? Já vimos Bradesco ficando pelo caminho, VEG ficando pelo caminho. Então me diz aqui nos comentários quem que você acha que vai levar e não esquece de deixar seu like é muito importante para mim. Então, antes da gente começar, eu tenho que te fazer aquele recado muito importante. Nada do que eu falo aqui é uma recomendação, nem de compra, nem de venda. A gente só está aqui falando como fazer uma análise das ações brasileiras conforme alguns critérios fundamentalistas. E isso tudo é para fins didáticos, né? E obviamente para que a gente aproveite esse clima de Copa, né? Lógico que o clima de Copa já não é mais o mesmo, né? Por conta da saída do Brasil da Copa, mas ainda dá para a gente aproveitar um pouquinho do clima de Copa para aprender sobre ações. Então vamos lá, vamos começar os jogos de hoje das quartas finais da Copa do Mundo de Ações. Bem, amigos do YouTube, estamos aqui agora no Status Invest para ver o embate entre Vale e Vibra Energia. E na realidade nem houve jogo, né? Foi uma goleada da Vale para cima da Vibra, né? 21-7, tá? Vamos entender como isso aconteceu. Primeiramente aqui olhando os indicadores de valuation e veja que aí houve um certo equilíbrio, né? Então você pega, por exemplo, o Dividend Yield e o PL, né? Dois indicadores importantes para Vale ligeiramente maiores, né, melhores, e aí você coloca, por exemplo, preço por ativo, preço por vendas, né, que é o Sales Ratio, ligeiramente melhor aqui para a Vibra, tá? Então podemos dizer que em valuation houve um empate técnico, né? Então, por exemplo, PVP aqui é um pouco melhor da Vibra do que da Vale, só que a partir daí foi goleado, né? Então, indicadores de eficiência é o que eu sempre falo, né? As empresas de commodity, como no caso da Vale, elas quando estão na parte alta do ciclo, ou seja, né, elas são cíclicas, e quando elas estão indo muito bem, elas vão muito bem. É o que acontece com a Vale, né? Veja nesse momento aqui, ó, margem líquida de 45%, né? Assim, muito, muito alto. Bem acima de até outras grandes empresas brasileiras, conta, por exemplo, uma margem líquida de 1,14% da Vibra Energia, né? Por quê? Porque a Vibra já é um negócio de giro, né? Ela compra e vende combustível, né? Basicamente, entre outras coisas, mas isso resulta numa margem líquida muito baixa, então o indicador de eficiência, a Vale passou a carreta, não foi nem o carro, passou a carreta em cima da Vibra, e mesma coisa aqui nos indicadores de endividamento, né? Então, basicamente, as dívidas da Vale pesam muito mais, muito menos sobre o balanço do que as dívidas da Vibra. Em indicadores de rentabilidade, ROI, ROIC, que são os dois mais importantes, a Vale fica à frente e, por incrível que pareça, a Vale também consegue, mesmo sendo uma gigante, né, consegue crescer receitas e lucros acima da Vibra. Então aqui não foi um jogo, né, foi um passeio, foi uma goleada e a Vale passa para as semifinais, tá? E agora vamos para a próxima quarta de final. E chegamos agora nessa nova quarta de final entre Petrobras e JBS e novamente não houve jogo, né? Petrobras aí aproveitando o ciclo super positivo de commodities que a gente está vivendo, passando a carreta em cima da JBS. Vamos ver como isso aconteceu. Primeiramente, nos indicadores de valuation, né? Claro que Petrobras está muito, muito à frente de qualquer outra empresa no Brasil. Veja que seu PL nesse momento é menor do que 2, né? Veja que a JBS também é bem barato, né? 2,39 proporcionalmente falando. É lógico que também é uma empresa cíclica, tem toda a questão da proteína animal que a gente já vai falar, mas Petrobras nos indicadores de valuation conseguiu uma certa vantagem, mas houve um embate, né? Houve algum tipo aqui de peleja, o que já não acontece, por exemplo, nos indicadores de eficiência, né? Veja, por exemplo, margem bruta, margem líquida, EBITDA, EBIT, enfim, todas as margens que compõem o negócio. Petrobras é amplamente mais rentável, mais eficiente do que JBS, né? E aí olhando, por exemplo, os indicadores de endividamento, né, veja que as dívidas que da Petrobras que já foram gigantescas, né? Só lembrando, Petrobras já foi a empresa mais endividada do mundo, nesse momento estão totalmente sob controle, né? Até mais sob controle do que a própria JBS, né? Por isso que ganhou aqui na parte de endividamento. E aí eu queria fazer aqui um pequeno parênteses sobre a JBS e todo o setor de proteína animal, né? Não é um setor que eu gosto muito por conta disso aqui, ó. Margem bruta
relativamente baixa, né, 17,96. É lógico que existem outros negócios com margem bruta menor, mas a margem líquida do negócio é muito, muito ruim. Né? Margens líquidas menores do que 10% sempre nos acendem um alerta, né? Porque um pequeno deslize da gestão ou um pequeno problema no mercado pode transformar um lucro em prejuízo, e é lógico que nós, como acionistas, não queremos uma empresa que tenha prejuízo, nós queremos uma empresa que tenha lucro. Né? Então, só esse parênteses aí. Então, endividamento Petrobras melhor. E aí, se você olha sobre os indicadores de rentabilidade, né, que são ROI e ROIC, veja que a Petrobras vai muito, muito bem, e aí só perde na questão do crescimento, né? E aí o mérito total da JBS, que vem crescendo muito, tanto suas receitas quanto seus lucros, mas infelizmente a JBS não foi párea para a Petrobras, né? Na realidade foi uma goleada 20-8. Petrobras passa para a próxima semifinal, né? Que será contra a Vale, né? Que a gente acabou de ver. Então agora vamos dar uma olhada nas próximas quartas de final. E agora teremos Gerdau contra Klabin, né? Veja que aqui já houve algum tipo de peleja de empate, né? Veja que foi ainda 17-11, mas Gerdau acabou sobressaindo sobre a Klabin. Vamos dar uma olhada como isso aconteceu, né? Primeiro nos indicadores de valuation, então aqui ampla vantagem para a Gerdau, né? Veja que Klabin, inclusive, por alguns critérios até tem uma melhor colocação, né? Enfim, tem até uma condição melhor do que a Gerdau, mas na maioria dos critérios não tem muito a conversa, né? A Gerdau conseguiu ir bem melhor que PL de 3,83, pagando dividend yield agora de quase 1% ao mês, né? 11,53% ao ano. Então, enfim, faz com que a Gerdau esteja à frente da Klabin nesse momento. E aí, veja que interessante, né? Como é que foi uma disputa muito mais parelha do que as outras, né? Nos indicadores de eficiência, quem levou foi a Klabin, né? Veja com margem bruta e margem líquida, todas as margens na realidade, superiores da Klabin sobre a Gerdau. E aí um ponto, né, que eu acabei de dizer para vocês, margem líquida é sempre algo importante de ser visto no negócio. Nesse momento, o Klabin com 25% de margem líquida, uma bela margem, e 16% aqui para a Gerdau. Não é uma margem ruim, tá? 16% não é uma margem ruim, mas acabou que a Gerdau aqui perdeu para a Klabin. Agora, olhando nos indicadores de endividamento, veja que a Gerdau aqui está numa questão muito, mas muito mais tranquila do que a própria Klabin, né? Veja que a dívida líquida sobre EBITDA, né, que é um dos principais fatores quando a gente olha no endividamento de uma empresa, está 0,2 na Gerdau, ou seja, praticamente nenhum endividamento, contra 2,36 aqui da Klabin. Não é um indicador ruim, mas comparando aqui o endividamento está muito mais favorável para a Gerdau do que para a própria Klabin. E aí, em rentabilidade, aqui vem uma questão importante, né? O ROI e o ROIC, né? Enquanto o ROI da Klabin é muito maior do que o da Gerdau, veja aqui que são 61,47 contra 27,99, já o ROIC é superior da Gerdau do que da Klabin, tá? Então, qual é a diferença entre ROI e ROIC, né? O ROI, ele leva em consideração todo o patrimônio líquido da empresa, né? Então veja que na fórmula é lucro líquido por patrimônio líquido. Então veja que por essa métrica a gente tem uma condição muito mais favorável para a Klabin. Só que para comparar negócios diferentes, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Uma siderúrgica contra uma empresa de celulose, o melhor indicador de rentabilidade, na minha opinião, é o ROIC, né? E o ROIC nada mais é aqui do que quando a gente faz essa mesma comparação de lucro, né? Só que EBIT menos impostos, só que dividido, em vez de somente do patrimônio líquido, também levar em conta o endividamento. Então, basicamente, a gente consegue avaliar a estrutura de capital dessa empresa, né? O capital investido, não só do próprio acionista, mas também do endividamento. E aí, por essa métrica, acaba que a Gerdau é muito mais lucrativa do que a própria Klabin, né? Então, aqui algo interessante. E aí, olhando para indicadores de crescimento, a gente tem aqui 18,37 contra 15,78 para as receitas, e aí nesse ponto aqui a Klabin vai um pouco melhor, né, porque ela tem um pouco mais de consistência nos seus lucros, coisa que não acontece com a Gerdau justamente por conta da sua ciclicidade, tá bom? Então, neste caso aqui, houve um embate um pouco mais parelho, mas Gerdau passa para a outra semifinal, e agora vamos para a última, né, quarta de final. E por último, temos as quartas finais entre PetroRio e Equatorial.
E aí a PetroRio teve uma ampla vantagem, né? Veja que as empresas que estão ficando são ligadas a commodities, né? Isso é muito comum que aconteça na parte boa do ciclo, né, das commodities, que é onde nós estamos vivendo, né? Muitos dizem, inclusive, que é o fim, né, e o fim deste ciclo das commodities, né? Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Vamos ver como é que PetroRio passou pela Equatorial, pelo placar aqui de 20-8, né? Primeira coisa, em indicadores de valuation, há aqui uma bola dividida, né? Veja que enquanto PetroRio ganhou 5 quesitos, aqui a Equatorial ganhou 7. Né? Então veja que é uma bola dividida, né? Poderia, inclusive a Equatorial levou nesse quesito, mas se você olhar nos outros quesitos, por exemplo, de eficiência, que a gente já falou bastante nesse vídeo, né? Veja que não tem nem comparação. Né? Enquanto o PetroRio tem uma margem líquida de 47%, 8% somente para a Equatorial. Endividamento negativo da PetroRio, lembrando que isso quer dizer basicamente que eles têm mais caixa do que dívida, enquanto aqui na Equatorial a gente tem um endividamento até relativamente alto, né? Embora normalmente o setor elétrico acabe tendo essa questão do endividamento um pouco mais alto. Nesse caso aqui, a PetroRio realmente, por conta de não ter dívidas, tem uma vantagem muito grande sobre a Equatorial. Na questão rentabilidade, vantagem para a PetroRio, tanto em ROI quanto em ROIC, né? Lembrando que a gente acabou de dizer sobre ROIC, né? A importância para comparar negócios diferentes, e em crescimento, de fato, a PetroRio aí é uma máquina de M&A, né? Ou seja, de fundir outras operações, né? De realmente fazer a aquisição de novos campos. Isso fez com que ela crescesse muito, mais de 60%, tanto suas receitas quanto seus lucros. Então a PetroRio aqui é a zebra, né, que se infiltra em um duelo de gigantes que está acontecendo nas outras semifinais. Então vamos dar uma olhada como elas ficaram. Então veja que a Copa do Mundo de Ações está sendo dominada pelas gigantes do mercado, na realidade as gigantes de commodity, inclusive com PetroRio ali, uma pequena gigante correndo por fora, né? Então, nas primeiras quartas de finais, tivemos ali Vale e Vibra Energia, né? A Vale saiu vencedora desse embate. Depois, na segunda quarta de final, tivemos Petrobras e JBS, e a Petrobras ganhou. Então, Vale e Petrobras farão uma das semifinais, né? Um desafio entre as gigantes do Brasil. E, do outro lado, teremos Gerdau e PetroRio, né? Onde Gerdau acabou vencendo o Klabin e a PetroRio venceu a Equatorial. Então, de um lado, teremos Vale e Petrobras, da outra, Gerdau e PetroRio. Então, não esqueça de comentar aqui qual dessas 4 ações você acha que vai levar a Copa do Mundo de Ações. Lembrando, esses jogos das semifinais serão no dia 15 de dezembro. E se você está gostando aqui da Copa do Mundo de Ações, não esquece de dar o seu like, né? O seu like mostra para mim que vocês gostaram desse conteúdo, e também compartilha esse vídeo com alguém que pode querer aprender mais sobre ações, né? Aqui a gente está falando bastante sobre análise fundamentalista, né? Sobre vários indicadores, então tenho certeza que as pessoas que ainda não conhecem sobre o mercado de ações vai aprender pelo menos um pouquinho com esses vídeos, então compartilhe. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative a notificação, tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!